se reorganizar. Tá, eu começo de novo, do início? Eu acho que começa de novo, Rúbia, para a gente conseguir sincronizar o raciocínio melhor. Tá. Tá? Então, vamos lá. Tá gravando já. Pode compartilhar de novo a tua aula. Gente, enquanto a Rúbia compartilha, eu só quero deixar registrado para vocês, porque não vai ficar gravado da outra fala que eu fiz, que para que nós consigamos avaliar a função coclear, avaliar a célula ciliada externa com certeza da avaliação, com fidedignidade, eu preciso de uma orelha média boa, eu preciso de uma orelha média íntegra. Então, orelha média boa íntegra é família A, né? Só não esqueçam disso, que para que nós consigamos fazer uma boa avaliação coclear, a gente precisa de uma integridade de orelha média. Tá? Sistema tímpano-auricular, ok. Então, Rúbia, a tua apresentação não está aparecendo para a gente. Vai lá no apresentar agora de novo, faz o compartilhamento de novo, por favor. Agora sim? Tá vindo. Uhum. Estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Agora tá tudo ok. Tá bom. Qualquer coisa, então, vocês me avisem do sinal, pessoal. Tá. Se você travar de novo, Rúbia, fica de olho no teu WhatsApp, porque daí eu te mando pelo WhatsApp. Tá. Tu percebeste aí quando tu travaste? Tu travou Não. também? Não, para mim não travou. Pois é, isso que é ruim. Mas daí, dá umas olhadinhas no teu WhatsApp de vez em quando. Tá. Eu te aviso lá, tá? Tá bom. Então, boa aula pra gente. Certo. Então, pessoal, como eu estava falando, antes de tudo, vamos dar uma revisada no caminho do som até ele chegar nas células ciliadas externas, CCE, que são as células responsáveis pelas emissões ortoacústicas. Então, o som, como a onda mecânica, vai chegar no pavilhão auricular, vai entrar pelo conduto auditivo externo e fazer com que ocorra a vibração da membrana timpânica. Orelha externa. Agora, temos, então, os ossículos, martelo, bigorna e estribo, que são da orelha média, o sistema tímpano-ossicular, que em contato com essa membrana vai acontecer a oscilação, a movimentação dessa cadeia ossicular e vai amplificar o som. O estribo está em contato com a janela, por meio da janela oval com o vestíbulo. Então, ele vai causar uma movimentação do líquido que tem dentro dessa estrutura. Hoje, nós vamos ver em relação à cóclea, que é esse órgão que tem forma de espiral. No desenho ali, no segundo desenho, a gente tem um corte, então, para entender melhor como que são essas estruturas internas. Então, o som chegou, passou pela orelha externa, orelha média, agora estamos na orelha interna. Na cóclea, vocês podem ver esses três orifícios. O de cima é a rampa vestibular. O orifício do meio, então, é a rampa média ou ducto coclear. E o abaixo é a rampa vestibular. Rampa timpânica, desculpa, a de cima é rampa vestibular, a de baixo é rampa timpânica. Tanto a rampa vestibular quanto a rampa timpânica, elas são preenchidas de perilinfa, que é um líquido, né, rico em sódio e cloreto. O ducto coclear, que é a rampa média, ela é rica em endolinfa, que ela tem, então, potássio. Potássio aqui, rampa média, sódio e cloreto nas outras. Logo abaixo, vocês têm, então, o órgão de corte, né, que é o órgão sensorial. Na parte mais inferior, nós temos a membrana basilar. E sobre ela, nós temos 3 fileiras à esquerda ali de células,
que são essas 3 fileiras de células ciliadas externas, CCE. E mais à direita, uma fileira que é CCI, células ciliadas internas. Quando o som chegar a fazer todo esse trajeto e chegar até a movimentar esses líquidos, vai acontecer uma movimentação dessa membrana basilar, que vai fazer com que essas células, tanto as células ciliadas externas, vão para frente, para trás, vai acontecer uma flexão, os cílios delas, que estão bem na pontinha, vão entrar em contato com a membrana tectorial, que é essa membrana acima. E vai acontecer as trocas, sódio, potássio, despolarização das células ciliadas, e a partir dali vão começar os impulsos sensoriais. Então, vai ter essa movimentação com a membrana tectorial sobre as células ciliadas, vai acontecer a despolarização, vão se comunicar com as células ciliadas internas, e a partir daí vão começar os impulsos por meio das fibras nervosas do nervo auditivo, os impulsos elétricos que vão seguir o caminho na via auditiva. Córtex, subcórtex, até chegar ao córtex auditivo, tá bom? Mas o que eu quero que vocês atentem, ó, as células no órgão sensorial ali, as células ciliadas externas. Então, o que são as emissões otoacústicas? São sons gerados dentro da cóclea normal, que pode ser de maneira espontânea ou como uma resposta a uma estimulação acústica, que nós chamamos de evocadas. Então, pode ser espontânea, um som gerado de forma espontânea dentro da cóclea, ou um som que é gerado porque teve uma estimulação acústica. Então, são as respostas evocadas. Vocês podem ver nesse desenho, então, novamente, eu coloco uma sonda no ouvido. Esse som vai passar, orelha externa, orelha média, vai chegar na orelha interna. As células ciliadas vão ser estimuladas e vão amplificar, vai ter toda uma movimentação. E elas vão, então, dar uma resposta frente a essa estimulação, que vai ser captada por essa sonda também. E vai ser gerado um gráfico, que tem diferença de acordo com o equipamento que está sendo utilizado, então, para realizar as emissões otoacústicas. Aqui, mais uma imagem para vocês irem assimilando, retomando, né? Qual que é o caminho, essa divisão das células. E mais à direita, nós temos uma imagem, vocês podem ver 3 fileiras, células ciliadas externas, com seus cílios mais acima, ali mais branquinho. E acima, uma fileira de CCI, células ciliadas internas. As emissões otoacústicas, elas avaliam as células ciliadas externas. Então, onde tem aquela 3 fileiras ali de células, tá bom? Então, as células ciliadas externas, elas correspondem aos sons de fraca e média intensidade. E como que acontece? Há uma contratibilidade das células ciliadas, que pode ser rápida ou lenta, quando está acontecendo aquela movimentação, aquele contato com a membrana tectorial. E essa contratibilidade das células, ela acontece por meio de proteínas, né? Que é a actina, fibrina e miosina, geralmente por meio dessas proteínas. Então, aqui a gente tem mais uma imagem para vocês entenderem, ó. No momento que vai vibrar essa membrana basilar, vai acontecer o encurtamento, a lateralização dessas células dos cílios e vai ficar em contato com a membrana tectorial. A partir dali, se comunica com a CCI e começa, então, as sinapses elétricas. E vai seguir o caminho do som. Aqui mais uma ilustração. Então, as CCE, elas têm que ter prontidão, elas têm que estar ali, ó, vamos ouvir. Tem que ter prontidão para ouvir o estímulo.
No momento que elas ouvirem esses estímulos, elas vão amplificar o som. E a CCI, o que elas vão fazer? Elas têm que pegar essa informação, fazer e mandar para frente, fazer a comunicação com o nervo auditivo. Então, eu dependo da integridade da CCE, da CCI, de cada estrutura para que aconteça de forma correta, né, o envio dessa informação. Então, as células ciliadas externas, elas correspondem a 3 fileiras. E aproximadamente 10 a 14 mil células fazem parte, né, que o nosso organismo tem de CCE, que são banhadas tanto pela perilinfa quanto pela endolinfa. As CCE, elas fazem apenas 5% da comunicação com o nervo auditivo. Já a CCI, que é apenas uma fileira, elas são banhadas apenas pela endolinfa. E elas correspondem a 95% da comunicação com o nervo auditivo. Então, olha para vocês verem a diferença. Cada uma tem uma função, mas no sentido de comunicação com o nervo auditivo, a CCI, apenas 5% da comunicação é por meio delas, a CCI. Mas as CCI correspondem a 95% dessa comunicação com o nervo. E lembrando também que quando tem alguma alteração, no caso de patologia coclear, as CCE são as primeiras que sofrem alterações. Então, se eu tenho uma perda pequena, uma perda leve, uma perda moderada, eu tenho comprometimento de células ciliadas externas. No momento que eu tenho uma perda bem maior, eu já também tenho comprometimento de CCI. Aqui, mais uma figura ilustrando, então, o som chegou, passou por todas essas estruturas, orelha externa, orelha média, orelha interna. A partir da cóclea vai começar, então, a comunicação com o nervo e começam as sinapses neurais. E o que um estudioso, em 1978, Kemp, ele falou sobre as emissões otoacústicas. Então, o que são? É uma liberação de energia sonora produzida na cóclea, que se propaga pela orelha média, pelo meato, e nós captamos na sonda. Bom. Para nós realizarmos, então, as emissões otoacústicas, nós temos algumas condições necessárias para a gente conseguir realizar o exame e conseguir fazer de forma fidedigna também. E como que é? No adulto e em crianças maiores, é importante que eles permaneçam quietos, parados, né? Para não interferir. O exame é um exame muito rápido, digamos, objetivo, mas ele também é sensível à movimentação, a ruídos, a vários fatores. Em neonatos, a preferência é que eles estejam dormindo após terem sido alimentados. O ideal não é realizar as emissões otoacústicas em bebês que estão mamando, né, no momento, porque dependendo pode fazer muita contração, o mamar pode ser muito ruidoso e isso vai gerar artefato e vai influenciar, eu não vou conseguir captar, né, as respostas então das células. E em crianças especiais, de preferência que estejam dormindo ou que os pais cansaram a criança, vir que ela chegue no dia cansada, durma ali, né? Porque se tem algum comprometimento que faça com que a criança seja mais ou hiperativa ou, né, não consiga parar muito, vai interferir no exame. E quais são as características das emissões otoacústicas? São medidas objetivas e rápidas, tá? Não são invasivas, porque nós temos, às vezes, temos alguns exames mais invasivos, como, por exemplo, a eletrocopiografia, que coloca um eletrodo que chega a encostar no tímpano,
outros mais invasivos também. Essa não, coloca ali a sonda, tem que ter todo um cuidado, né, para vedar bem, mas ela não é invasiva. As emissões também são sensíveis aos estágios iniciais de alterações auditivas. Então, o que quer dizer? Que é um exame muito sensível para captar alguma alteração já pequenininha, né? Ele vai, às vezes, captar uma alteração antes de alguns outros exames, que nós vamos ver logo para frente. E também pode ser aplicado em qualquer faixa etária. E o que nós precisamos cuidar na realização das emissões autoacústicas? Não pode ter nenhum impedimento na passagem desse som. Então, alteração da orelha externa, uma otite externa, uma rolha de cerume, pode interferir também no exame. Alteração da orelha média, como vocês viram na aula anterior, da necessidade de integridade do sistema tímpano-ossicular, que é realizado por meio da timpanometria. Então, se eu tenho uma parede ali, algum comprometimento, um impedimento, eu vou conseguir estimular e captar essa resposta das células ciliares externas? Não, eu não vou conseguir. Uma coisa muito importante que é o bebê, logo que ele nasce, às vezes ele pode ficar com o líquido, né, do parto no ouvido, nas primeiras horas, nos primeiros, né, dias ali. Se for realizar as emissões ali, pode não conseguir dar a presença, sendo que não tem, está íntegra a cóclea, mas por ter algum líquido, qualquer coisa mínima já pode interferir. Uma orientação que é bem comum no amamentar, né? Não amamentar a criança muito deitada, porque senão no mamar, o mamar também pode ir para o ouvido, dar otites. Então, uma das orientações importantes é essa, para a mãe quando vai amamentar o bebê, porque senão pode acontecer dela estar amamentando com ele mais deitadinho, for fazer as emissões e não dar presença. Não porque ele tenha algum comprometimento coclear, mas é porque tem alguma coisa nesse caminho atrapalhando. O que mais que nós precisamos cuidar? Artefatos. Artefatos elétricos, artefatos musculares. Muita tensão muscular ou uma questão do equipamento, do aterramento também pode afetar. Então, tem que ter esse cuidado. A sonda, pessoal. Sempre olhar a orelha do bebê, né? Qual é a sonda, mais ou menos o tamanho, que vede bem, né? Se ia ficar uma sonda pequena, pode não ter resposta, sendo que não tem nenhuma alteração, é por causa da sonda. Então, a colocação, a vedação também, cuidar de acordo com o tamanho, né, do conduto daquele bebê. E ruídos externos e internos. Ruído, se a criança, digamos que ela tem uma respiração ruidosa, ou está se amamentando ali, faz muita contração, faz um ruído, isso vai influenciar na captação das emissões autoacústicas. Então, resumindo, é um exame rápido? Sim. É um exame objetivo? Sim. Porque ele não depende da resposta do paciente, ele não é subjetivo, que nem na audiometria tonal liminar. Na audiometria tonal liminar, a gente dá o estímulo e o paciente tem que responder. Então, ele depende da resposta do paciente. Ele é subjetivo. Nas emissões, é um exame objetivo, porque eu vou colocar ali a sonda e vou captar. Mas eu preciso controlar todas essas variáveis que podem influenciar na resposta do exame. Então, as emissões autoacústicas, nós temos dois tipos, que são diferentes. As emissões autoacústicas transientes e as emissões autoacústicas por produto de distorção. E vamos ver, então, a diferença entre elas. Só um minutinho, pessoal.
Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Rúbia, a gente está ouvindo bem. A internet está agora? Rúbia, não falhou mais, funcionou super bem. Turma, até aqui tudo bem. A Rúbia fez uma parte introdutória, tentando resgatar algumas coisas com vocês, e agora a gente entra especificamente nos tipos de estimulação para captação das emissões. Vocês conseguiram acompanhar esse início? Sim. Sim, prof. Compreendi. Tá. Então tá bom. No chat a Isabel falou que tá tudo certo também. Rúbia, você ia falar alguma coisa? Acho que eu te interrompi. Não, era só para ver se estava tudo ok, porque como eu não percebo se cai ou não a conexão, para ver se está tudo certo. Tá tudo bem, Rúbia. Não travou mais e entendi dos que se manifestaram que essa parte introdutória foi compreendida. Tá bom, vamos lá então. Vamos lá. Então, vamos ver quais que são as diferenças entre esses dois tipos de emissões otoacústicas. Elas têm iguais critérios de passa-falha. Nós já vamos ver o que é isso. Mas elas representam clinicamente diferenças. As emissões otoacústicas transientes, para a realização dela, nós utilizamos alguns estímulos. No caso, o estímulo clique. Tá? E esse exame, ele não tem especificidade de frequência. O que quer dizer isso? Digamos, ele avalia de 2.000 a 4.000 Hz, mas eu não tenho a resposta do 2, do 3, do 4. Ele responde de uma forma mais global. Ali, aquela região se ajuda, então, para ter respostas, mas não necessariamente que seja específica daquela frequência. Tá? E esse exame ele é muito sensível para detectar alterações quando ainda não são visíveis em outros exames, como, por exemplo, na audiometria tonal liminar. Eu realizei audiometria, tudo normal. Eu realizei emissão otoacústica transiente. Já não passou. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela já tem, que eu já tenho uma alteração de células ciliares externas, mas que ainda não são perceptíveis pela audiometria tonal liminar. Mas a transiente, ela é muito sensível nesse sentido. Então, ela capta antes alguma futura alteração. Tá? E as emissões otoacústicas por produto de distorção. O estímulo dela é o resultante da interação de dois tons puros. Então, vamos pegar aqui tons diferentes, de frequências diferentes e de intensidades diferentes. E vai gerar um produto, outro som, resultante da interação desses dois. E esse exame, ele tem especificidade de frequência. Vou estimular tal frequência, vou estimular tal, vou ter resposta de tal frequência, nesse sentido, específico de tal frequência, específico de tal frequência. Essa imagem aqui é uma imagem que eu gostaria que vocês gravassem, que vocês levassem para a vida de vocês, que é da tonotopia coclear. Mas olhem ali o quanto acontece a estimulação pela emissão otoacústica transiente, que é mais ou menos de 2 a 4.000. Olha a região da cóclea que ela contempla. Tá? Agora vocês olhem essa outra direita. A emissão otoacústica por produto de distorção, que ela contempla uma faixa bem maior de frequências e a estimulação dela é mais robusta, é mais ampla. Então, lembrem disso. Então, as emissões otoacústicas transientes, como o nome já diz, é um estímulo transitório e passageiro. É rápido. Geralmente, utiliza-se o estímulo clique nas frequências de 2 a 4.000. Tem alguns autores que trazem que pega ali a frequência de 1.000 também. Então, isso tem alguma diferença conforme a literatura que a gente segue.
E a transiente nos traz uma resposta global da cóclea. Não é específica, a resposta não é específica de tal frequência. Pega de uma forma mais global e consegue trazer a resposta. As emissões autoacústicas transientes, elas estão presentes em 98% da população com lineares até 25 ou 30 dB, tá bom? Lembrem disso, emissão transiente só vai estar presente em lineares até 25, 30 dB. Então, vamos pensar agora no nosso dia a dia. Se vocês fizeram uma audiometria tonal liminar e deu ali a maioria das frequências em 40 dB, 45. Se eu realizar transiente, vocês acham que vai estar presente? Não, né, pessoal? Porque ela vai estar presente até lineares até 25, 30 dB. E qual que é o critério que a gente leva em consideração na hora do exame? Ó, nós temos 3 frequências. Na resposta final do exame, nós temos que ter pelo menos 3 frequências com a relação sinal-ruído. Maior que 6 dB para crianças e maior que 3 dB para adultos e idosos. O que é isso? Ó, relação sinal-ruído. Relação do sinal sobre o meu ruído, tá? Porque se eu tiver muito ruído, eu não vou conseguir ter resposta. E por que a exigência é maior que 6 dB para crianças e maior que 3 dB para adultos ou idosos? A exigência é maior para crianças. Porque pensam, olha só a cóclea de uma criança com uma cóclea de um adulto idoso. A cóclea, a novinha, tá ali a 1000, ó, pronta para receber, para fazer 1000 conexões, né? Mas, e a do adulto, do idoso, teve interferência de vários fatores físicos, químicos, né? Que já vamos ver também. Então, na hora de realizar, aqui a foto do protocolo, quando a gente busca ele no equipamento IHS, que nós temos disponíveis lá no Hospital Universitário de Santa Maria. Então, tem que atentar que se chegou uma criança para mim, eu tenho que ir lá e mudar o critério passa-falha, né? Porque para criança é 6, então ali onde fala mínimo, eu tenho que colocar 6. Quando for para adulto, eu coloco 3, adulto ou idoso. Então, isso a gente não pode esquecer, tem que atentar. Antes, ver se está tudo ok no protocolo para começar o exame. Porque se é uma criança, digamos, que é difícil de testar, a gente tem que tentar ser o mais rápido possível. Então, atentar para todos os detalhes para não ter uma demora maior ou algum erro. Então, aqui, eu trouxe essa imagem. Vamos pensar numa cóclea de um bebê, numa cóclea de um adulto e numa cóclea de um idoso. Vocês acham que essas cócleas são iguais? Não, né, pessoal? Elas são diferentes. A cóclea no bebê tá ali a 1000, aquelas células fazendo conexões, fazendo isso, fazendo aquilo. E a amplitude de resposta é muito linda, porque ela não teve nada assim que influenciou, porque ao longo da vida tem vários fatores que vão influenciando nas nossas células do ouvido. Muitas vão morrendo por A ou por B. Então, no recém-nascido, aquela cóclea está 1000 ali, pronta para receber as informações. No adulto, o adulto que já teve ou exposição a ruído, exposição a agentes químicos, estresse, isso e aquilo. Aquela cóclea já não vai estar tão legal quanto aquela cóclea do bebê, né? E a cóclea do idoso? Além desses fatores que eu falei no adulto, tem o processo degenerativo. Então, ela já vai estar, as respostas vão estar com amplitude menor, já pode ter alguma lesão numa parte dessa cóclea. Também tem a influência de doenças,
de desgastes. Aqui eu trago uma foto de um exame de emissões autoacústicas no equipamento IHS, no hospital. Ó, vocês podem olhar left, esquerda, right, direita. Então, eu vou fazer no ouvido, fazer no outro, vou fazer separado, tá? O que é nesse gráfico, essa parte verde? Isso é o ruído. E o que é essa parte amarela? É o sinal, são as respostas. O que tem que estar? Quando eu selecionei no critério lá, inicial, passa-falha, eu vou escolher. Se for adulto, eu coloco sinal ruído maior que 3, relação sinal-ruído. Se for infantil, maior que 6. Ali abaixo, vocês podem olhar, tem a palavra RESP, que quer dizer que teve resposta. Antes dela tem um valor em dB. É ali que tem que estar essa resposta maior que o critério que eu selecionei, ou maior que 6, ou maior que 3, para dizer, para aparecer esse RESP do lado, que é resposta, tá bom? Então, assim, ó, aparecem 5 respostas ali. Se aparecer 3, no mínimo 3, eu já digo que tá ok, que já passou. É uma triagem aí. Mas se aparecer 5, é como se fosse uma forma de resposta mais completa. Mas com 3 respostas, eu já consigo dizer, passou. Agora vamos ver outra configuração. Qual que é a diferença dessa para essa aqui? Ó, essa eu tenho. Olhem a parte verde e a parte amarela. Olha aqui. O que esse exame está me mostrando? Que tem muito ruído, que eu já não estou nem conseguindo visualizar as respostas. E olhem ali abaixo. Aparece alguma RESP de resposta, alguma escrita nesse sentido? Não, né? O meu ruído, nesse caso, ele está muito elevado. E pode ser por diversos fatores. Mas eu não consegui, então, captar as respostas. E aí tem que investigar, ver quais os cuidados, a sonda, como é que está essa pessoa, tudo aquilo que influencia no exame para entender por que não deu aqui. Vamos ver outro. Olha esse aqui, vamos comparar. Esse aqui, já consigo visualizar as respostas, né? Pode olhar ali embaixo. Aparece resposta em 4 frequências, na orelha esquerda, e na orelha direita aparece em 5. Então, o meu ruído já não está tão elevado, e eu consegui captar as respostas. Então, emissão autoacústica presente. Bilateralmente, né? Mas como que eu fecharia o exame? Função coclear normal. Mais um para vocês verem. Também, ó. Esse o ruído, ele tá ali, mas ele não tá tão elevado. Conseguimos ver as respostas. E ali embaixo vocês podem ver, ó, respostas em 3 frequências de um lado e 5 do outro. Mas função coclear normal, tanto para a orelha direita quanto para a orelha esquerda. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, tudo certo, prof. Por enquanto, não. Tá bom. Gente, ficou claro para vocês que essas imagens que a Rúbia está mostrando são imagens do exame, porque a gente está acostumado até então, né, com a folha do audiograma, agora com o gráfico da timpanometria, e isso aqui é outro formato. Então, assim, a gente vai ter uma sonda na orelha do paciente, naquele mesmo formato de sonda que eu mostrei para vocês nas aulas de timpanometria. Então, vai ter a sonda na orelha do paciente, a gente vai ter o computador, o programa no computador, e isso que a Rúbia está mostrando, esses gráficos de relação sinal-ruído, é a captação da emissão autoacústica, que é a captação desse sinal de célula ciliar externa que a Rúbia explicou no início da aula.
Então, só para ficar registrado que essas imagens são as imagens do exame. Então, diferente da audiometria, que a gente vai lá e preenche, bolinha, xizinho, a curva timpanométrica, que a gente desenha a curva timpanométrica, aqui na emissão autoacústica a gente tem uma resposta pronta, a análise feita por frequência dessa relação sinal-ruído. Sinal, resposta de célula ciliada externa, resposta dessa emissão coclear que está sendo captada pela sonda, ruído ambiental, ruído do corpo do paciente, ruído de movimentação, ruído interno, mas sempre o sinal tem que ser superior ao ruído. Então, essas imagens são do equipamento que a gente tem aqui na nossa universidade. Existem N outras, mas a base teórica é a mesma. Então, a gente não consegue mostrar para vocês todas as telas de todos os equipamentos existentes, mas a gente consegue dizer para vocês que a base é essa. Vocês sempre vão ter uma análise de relação sinal-ruído, sempre vai aparecer para vocês esse gráfico e essas frequências ali embaixo, dizendo ou não se houve resposta naquela frequência. Tá? A base é essa, mas a carinha, essa é do nosso equipamento, que é o IHS. Existem outras carinhas com essa mesma base teórica, relação sinal-ruído e o gráfico mostrando tudo isso. Isso. Aqui era para ser um vídeo, mas eu acho que eu não consegui anexar ele aqui. Então, vamos seguir. Tu tem ele fora, Rúbia? Não. Tá, eu tenho uns vídeos aqui, se der tempo nós mostramos hoje, senão eu mostro na próxima aula, pode ficar tranquilo. Tá bem. Então, pessoal, eu trouxe alguns casos para a gente conseguir assimilando eles com coisas do nosso dia a dia, com outros casos que vocês já ouviram, mas como que eu vou inserir as emissões autoacústicas? Tá. Trouxe um exemplo aqui. Eu tenho um paciente com limiares auditivo dentro dos padrões de normalidade, com perda a partir de 4.000 Hz na orelha direita. Tá. O que eu quero saber? Se eu realizar a pesquisa das emissões autoacústicas transientes, que é o que nós estamos vendo agora, vocês acham que teria resposta, seria a presença das emissões na orelha esquerda, na orelha direita? Lembrando que as emissões autoacústicas transientes, ela realizada com estímulo clique, que contempla a frequência de 2 a 4.000, podendo pegar ali 1.000, tá? Mas é de 2 a 4, viram? Alguém se anima ali responder? Rúbia, enquanto o pessoal pensa se eles animam responder, eu quero só fazer um destaque, porque tu me mandaste a tua aula e não deu tempo de eu olhar antes de nós conversarmos. E eu tenho, hoje, né, conversarmos hoje, mas eu tenho falado muito sobre laudo com a turma, apesar de laudo ser o conteúdo de áudio 1, laudo é uma coisa eterna, né? Vocês percebem aqui, turma, que a Rúbia usou o padrão de laudo que a gente chama hoje já de padrão antigo, né? Nós chegamos a fazer laudo assim, em um determinado momento. Hoje nós não usamos mais o OMS 2014, nós usamos o OMS 2020. Então, eu peço desculpas que eu não pude ver isso com a Rúbia em tempo da aula, mas já houve laudo assim, mas esse laudo hoje a gente não aplica mais. Então, aqui nós faríamos a média, nós fazendo a média, né, ainda dá normal. Então, essa parte aqui do a partir de 4.000 com perda, a gente não faz mais assim. Então, cada vez mais a gente tem dito que o laudo, ele precisa ser esclarecedor. Para o laudo ser esclarecedor, não dá para o paciente ser normal e depois ter perda. A gente fez isso sim em um determinado momento, mas fizemos a escolha agora de não fazermos mais. Então, ou a gente fala que é normal, ou a gente fala que tem perda. Então, desse lado aqui, nós teríamos duas opções. Ou a gente lauda perda auditiva do tipo neurosensorial a partir de 4.000 Hz, esse é um laudo, ou a gente lauda
limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, OMS 2020, e deixa a perda. Esse é o outro laudo. Então, essa mistura a gente não faz mais. Tô falando da orelha direita porque a orelha esquerda ela tá absolutamente normal. Mas na quinta-feira a gente tem uma disciplina que a gente divide, eu e a professora Fernanda, que é a nova prof de áudio, e a gente tem chegado cada vez mais ao consenso de que, no momento que existe uma perda, a gente não pode ignorar essa perda. Então, a gente se sente muito desconfortável em falar que tá normal essa orelha direita, tá? Ela tem limiares normais, sim, mas não é uma orelha normal. Então, se vocês pedirem a opinião da gente quanto professora, a gente vai sempre orientar no sentido de falar da perda, tá? Então, se eu fosse fazer esse laudo, eu laudaria perda auditiva do tipo neurosensorial a partir de 4.000 Hz na orelha esquerda, com configuração descendente. Mas daí eu não posso usar grau, porque eu não estou usando classificação de ninguém. Eu só posso usar tipo, porque eu tenho OSSI em 4.000 Hz. Tá, turma? Eu só fiz esse gancho aí do laudo, porque isso é extremamente importante e vai ficar registrado assim, mas esse aqui, então, é o nosso laudo antigo, tá? Voltando para as emissões autoacústicas, devolvo para vocês a palavra para vocês fazerem um raciocínio em relação a limiares e presença ou não de emissão autoacústica. Bom, então eu vou ajudar vocês, pessoal. Lembrando que emissão autoacústica transiente está presente em limiares até 25/30. Na orelha esquerda, tá tudo ok, né? Tudo normal. Na orelha direita, tá ali em 2.000 tá em 10, em 13.000 em 10, em 4.000 em 40. E o estímulo clique na transiente, ele contempla de 2 a 4.000 mais ou menos. Vamos ver o que a gente pode achar nesse exame, como emissão. Olha aqui. Eu posso achar como tudo presente, porque se eu já tenho uma perda em 4.000, mas lembrando que as emissões transientes, elas nos trazem uma resposta global da cóclea. Então, a outra região da cóclea pode estar compensando aquela perda ali na frequência de 4.000. Tá? O paciente com zumbido, ó, aquela perda a partir de 4.000 pode ser o que está gerando o zumbido. Mas na realização da emissão transiente, eu consegui ter resposta presente porque é uma resposta mais global e houve uma compensação de uma região da cóclea para a outra. E agora... Prof, essa perda em 4.000, então, não aparece no exame, em nenhum ponto. Essa perda de 4.000 que ele tem na cóclea não vai aparecer no exame, em nenhum ponto do exame. Nas emissões autoacústicas, Vitória, como a Rúbia está explicando, a gente consegue fazer uma análise global da cóclea. Então, eu jogo um estímulo e pego uma resposta dela. Jogo um estímulo e pego uma resposta dela. Essa análise por frequência, ela aparece aqui, vocês estão vendo aí, que eu mexo no mouse, mas vocês não estão me vendo, estão vendo a Rúbia. Essa análise por frequência que vocês veem ali embaixo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ela, se vocês olharem ali no 4.000, ó, não tem resposta. Não apareceu o RESP. Eu não posso, com base nisso, pensar que o sujeito tem uma perda auditiva em 4.000. Essa especificidade de frequência não existe no exame de emissão autoacústica transiente. Existe no produto de distorção, que a gente vai ver logo em breve. Mas na transiente, que é, eu jogo um estímulo e a cóclea responde, eu pego, essa resposta global, por ser uma resposta global, eu não tenho especificidade. Então, aquela perda auditiva que eu acabei de ver no audiograma, que é uma perda em 4.000, ela não aparece na emissão autoacústica. Por isso que a emissão autoacústica é um exame complementar e é um exame que sempre vai precisar de outros para que um diagnóstico seja fechado.
Então, é um exame eletroacústico, no caso da transiente, que não é conclusivo quando existe uma história clínica que me faça pensar em perda auditiva, quando existe uma história clínica que o paciente precisa de uma investigação maior. Então, nesse caso que a Rubia está mostrando, a gente colocou justamente para vocês entenderem isso. Não existe especificidade da frequência, existe uma resposta global e ele faz parte de um protocolo maior de exames. Então, eu preciso sempre avaliar com tudo que eu tenho daquele paciente. Entende, Vitória? Não sei se eu respondi tua pergunta. Acho que sim. Então, prof, se eu ver 4.000 e não tem resposta, eu não posso concluir que ele tem perda aí. Não eu tenho pode. que olhar tudo. Não pode concluir. Então, Eu poderia ter aqui um RESP do lado de 4.000. Não entendi, Rubia. Eu poderia ter resposta aqui no lado desse 4.000 como resposta da outra região também. Entende? O 1.000, 1.500, 2, 3 e 4 não significa que é exatamente essas regiões que estão respondendo. Talvez aparecesse um presente ali no 4.000 e quem respondeu foi 5, quem respondeu foi 3 e gerou uma resposta no 4.000. Então, assim, ó, vamos esquecer o audiograma. Vamos pensar que a gente recebeu um paciente e a gente recebeu esse exame. Essa emissão autoacústica que vocês estão vendo. Esse exame fala de uma função coclear normal. Fala de uma cóclea funcionante quando a gente pensa em célula ciliada externa. Se esse paciente tem uma perda auditiva no agudo, a emissão autoacústica transiente não vai mostrar, que é o que a gente acabou de ver. A Rubia mostrou primeiro o audiograma. Mas, pensando no exame de emissão transiente, o que ele nos dá? Função de célula ciliada externa. Existe ou não existe? Quando eu olho para as 3 camadas de CCE, eu tenho CCE respondendo para um estímulo auditivo de fraca intensidade? Tenho. Por quê? Porque a grande maioria da cóclea está boa. Eu estimulei todo mundo, alguém me respondeu. Aquela perda no agudo não vai aparecer. Prof, então é como se eu visse a saúde de todas as células externas. É isso, tipo, eu quero saber a saúde de todas elas, não de uma especificidade, no caso. Perfeito, Vitória. Isso mesmo. Você não está vendo a região específica, você está vendo a cóclea como um todo, e quando a gente diz cóclea como um todo, leia, pense, veja, CCE, célula ciliada externa. A gente não tem nenhum procedimento em audiologia que veja CCI especificamente. A gente tem a eletrococleografia, que é um outro exame que não entra em pauta agora, mas quando a gente pensa em emissão, a gente pensa em célula ciliada externa. E a gente pensa assim, existe uma função coclear de CCE? Estimulei. Respondeu? Existe. Se existe uma integridade de 250 a 8.000, não é a emissão transiente que vai nos dizer isso. Quem vai nos dizer isso é a audiometria, se o paciente puder fazer a audiometria, se for um paciente adulto. Mas se for um bebê, digamos que esse exame tenha vindo de um bebê, a gente só vai descobrir que ele tem perda auditiva na frequência aguda se a gente fizer um potencial de tronco encefálico com frequência específica, que é uma coisa que a gente vai aprender na sequência da disciplina. E o potencial vai só até 4.000. Se essa perda for em 6 e 8, eu só vou descobrir isso quando a criança puder fazer a audiometria. Por isso que a gente fala tanto que a audiometria é insubstituível. Porque os procedimentos de avaliação objetiva não têm a especificidade ampla que a audiometria tem. Só que esses exames servem para aqueles pacientes que não fazem audiometria. Então, eu tenho um bebê, uma criança pequena de difícil testagem, um paciente sindrômico, um idoso que eu não consigo condicionar para fazer audiometria, um paciente psiquiátrico que não fica bem dentro da cabina, e assim vai. Então, dentre as aplicações das emissões, está essa verificação do sistema auditivo coclear, CCE, sem a audiometria. Entendi, prof. Obrigada. Imagina.
Então, vamos dando sequência. As emissões otoacústicas por produto de distorção. Como que é a estimulação? O estímulo dela é a resultante da interação de dois tons puros aplicados simultaneamente. Então, peguei um tom com uma intensidade X e uma frequência X. Peguei outro tom com uma intensidade X e uma frequência X. E vai interagir e resultar no outro tom para fazer essa estimulação de forma específica, tá? Então, esse eu vou estimular tal frequência, vou estimular tal frequência. O diferente das emissões otoacústicas transientes, que a estimulação é mais global. Aqui, as frequências avaliadas serão de 500 a 8.000. Lembrem daquele slide lá atrás do desenho da cóclea, que era estimulado na transiente, e o quanto maior era a estimulação por produto de distorção. E nós vamos ter respostas presentes em limiares até 45, 50 dB. Então, se eu tiver uma perda maior com 55, 60 e eu fizer produto de distorção, ausente, porque ele vai captar, né? Ele vai estar presente em limiares até 45, 50. Aqui, então, é uma imagem do exame emissão otoacústica por produto de distorção no IHS, o mesmo equipamento das emissões lá atrás que nós temos disponíveis no Hospital Universitário de Santa Maria. Um dos equipamentos, né, que faz esse exame. Qual é o critério passa-falha? Tem que ter pelo menos resposta em 3 frequências. Com a relação sinal-ruído é a mesma que lá na transiente. Maior que 6 dB para crianças, maior que 3 para adulto e idoso. Como vocês podem visualizar ali, vocês conseguem ver um desenho, um azul mais clarinho e um azul mais forte. Um azul meio verde, né? Isso tudo é ruído. A resposta vai ser aquele traçado com aquele triângulo no lado direito e com o quadrado na orelha esquerda. Para ter resposta nesse exame, tem que ter pelo menos 3 desses, ou triângulo ou quadrado, acima desse ruído. Então, no caso, na parte branca aqui, tá? Então, no mínimo 3, mas pode ter mais. Lá em cima, ó, falou, tem Heffer escrito dos dois lados, que quer dizer que aqui não passou. Vocês podem ver que a maioria desse traçado está em cima do ruído, ou muito próximo do ruído, então não consegue ter resposta. Vamos ver outro aqui para vocês entenderem melhor. Esse aqui, temos diferença. Vamos voltar ali. Olhem esse. Nesse aqui, existe já uma resposta maior. Você consegue observar aqueles quadrinhos no traçado, acima do ruído. Tá? E por que lá em cima diz Heffer? Porque passou em pelo menos 3. Mas para aparecer PASS, P-A-S-S, lá em cima, tem que passar em 5. Mas a triagem, eu já considero que passou se passou em pelo menos 3, que nem nas emissões otoacústicas transientes, tá bom? E ali, no círculo que vocês tenham, vai falar, ó, frequência, colocou quais as frequências que foram utilizadas e o produto resultante dessa estimulação. As intensidades diferentes de cada frequência que resultou num produto. E houve essa estimulação. Aqui, ó, relação sinal-ruído de verde, 12. Tá? Qual é a relação sinal-ruído que a gente procura? Ou maior que 6, ou maior que 3, depende da faixa etária do paciente. Quando que a gente faz, então, a emissão otoacústica por produto de distorção? Para a gente ter uma
informação da como que está a função coclear daquele paciente. Se eu tenho um paciente que não conseguiu realizar audiometria tonal, ou por um motivo ou outro, eu faço a primeira coisa, transiente. Se deu ausente na transiente, o que eu penso? Transiente tem que estar presente até 25, 30. Então, já tem uma perda maior que 30. Deu ausente transiente, vou para produto de distorção. Que aqui ela vai dar presente em limiares até 45, 50. Para a gente mesmo inferir sobre como que está aquela audição, a função coclear daquele sujeito. Então, aqui nós temos outra imagem. Ó. Vocês podem ver aqui em cima no cantinho. Nesse primeiro diz ref. Nesse outro, teste. Olha ali, ó. Que linda resposta desse exame. O ruído está mais baixo. E nesse traçado aqui, quantas respostas presentes? Aqui, as frequências utilizadas, o produto, o resultado dessas frequências que foi estimulado, as intensidades dela, relação ao sinal ruído 21. No caso, essa resposta em verde, relação sinal ruído 21, é desse quadradinho que está mais forte aqui. Ó. No momento que se eu clicasse, no momento da realização do exame, nesse outro aqui, ia aparecer outra resposta sinal ruído. Se eu clicasse aqui, esse é por frequência específica. Vai aparecer a frequência aqui e a resposta. Frequência aqui, resposta. Alguma dúvida aqui, pessoal? Rúbia, antes de tu entrares no próximo caso, Vitória, no produto de distorção, já dá para a gente fazer essa representatividade com o audiograma. Isso que a gente conversava antes, que a transiente, eu estimulo e pego todo mundo junto. Aqui não, eu estimulo uma frequência, a próxima frequência, a próxima frequência, a próxima frequência. Então, aqui eu tenho, sim, especificidade de frequência, que é esse gráfico aí que a Rúbia está mostrando para vocês, de 500 a 8.000, exatamente como é o gráfico do audiograma. Tá? Rúbia, no chat não tem nenhuma pergunta. E acho que você pode seguir, ninguém falou nada. Ah, tá. Então, pessoal, trouxe outro caso aqui para nós pensarmos. Se chega uma criança de 2 anos de idade e essa criança só emite alguns sons, o que vocês vão pensar? O que vocês vão perguntar para os responsáveis dessa criança? Lembrando, né, no desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento auditivo da criança. Uma criança com 2 anos já pode estar falando frases com 2, 3 elementos, né? Pode estar falando várias palavras. Certo, pessoal? E o que a gente vai perguntar, então, se ela não está fazendo alguns sonzinhos, emitindo algum som? Vamos perguntar para os responsáveis como que foi a gestação, se houve alguma intercorrência, algum fator de risco para perda auditiva, se essa criança, o desenvolvimento neuropsicomotor, quando que ela começou a emitir os sons, se ela chegou a produzir algum som e perdeu, se ela nunca produziu, se ela apresentou algum atraso, né? Se realizar o teste da orelhinha, que é o teste da orelhinha, não é nada mais, nada menos que as emissões otoacústicas transientes. Realizou esse teste? Que resultado deu? Passou, não passou? Porque o que acontece? Quando a criança realiza o teste, o bebê fazem o teste da orelhinha, se ele tem algum indicador de risco, tem que ter um acompanhamento, tem que refazer no exame, às vezes havendo casos de exames complementares. Então, tem que tentar entender
aquela criança, o desenvolvimento dela, para ver, vamos fazer emissões transientes, produto de distorção, timpanometria, alguns exames complementares. Será que essa criança não teve ou não tem otite de repetição? Você sabe, né, pessoal? Se eu tenho otite, eu vou ter uma privação sensorial. A criança vai responder quando é chamada, vai conseguir captar toda aquela estimulação, vai perder muita coisa, né? Então, tem muita coisa que tem que investigar para tentar entender o que está acontecendo. Aqui, eu trago um resumo para vocês, tá? Um resumo do que são as emissões otoacústicas. Emissão otoacústica transiente, se ela está presente, eu vou escrever, concluir, função coclear normal. Emissão otoacústica transiente, resposta ausente, eu já penso que essa cóclea está parcialmente alterada. Por quê? Ela está presente em limiares até 25, 30 dB. Se ela deu ausente, eu penso que ela tem uma perda maior que 30. Então, essa cóclea já está de alguma forma alterada. Deu transiente ausente, vou realizar produto de distorção, tá? Produto de distorção. Presente, quer dizer que a cóclea está parcialmente alterada. Pensamos numa perda leve, moderada, porque, produto de distorção está presente em lineares até 45, 50 dB. Produto de distorção da ausente. O que eu vou pensar? Que tem funcionamento coclear, a função coclear alterada. Já pensamos numa perda maior que moderada. Então, esse resumo é muito importante para você. Fiz uma, não passou, vou pensar o quê? Deu esse achado? Já sugestivo de uma alteração tanto, tá bom? Trouxe novamente essa figura para vocês lembrar da tonotopia e como é a estimulação. Então, lembrando da tonotopia, que na base da cóclea nós temos os sons agudos e no ápice os sons graves. Então, a transiente vai contemplar uma faixa de frequência que vai nos dar uma resposta global da cóclea, e a produto de distorção vai contemplar uma faixa de frequência bem maior e vai ter especificidade nas respostas. E por que eu vou realizar a pesquisa das emissões otoacústicas? Ela é muito utilizada no diagnóstico diferencial, para eu saber, tem uma patologia coclear ou será que é uma patologia retrococlear? Tá bom? Na população infantil, por que realizar emissão otoacústica? No recém-nascido, triagem auditiva neonatal. Então, o famoso teste da orelhinha. Como também triagem auditiva escolar na população infantil. Por quê? Muitas vezes pode acontecer alguma alteração ao longo dos anos, ou a criança não voltou os retornos, os acompanhamentos necessários, deu alguma patologia, alguma coisa surgiu, e ela ocasionou uma perda pequena auditiva. Mas perda pequena já interfere no processo de aprendizagem da criança. Então, os professores têm que ficar muito atentos também. A criança não está conseguindo acompanhar, não responde quando é chamada. O que está acontecendo? Será que ela está ouvindo bem? Será que ela está enxergando bem? Tem vários aspectos que tem que ficar, né, ser levado em consideração na população infantil, né? No caso, no momento escolar.
Outra aplicação é na neuropatia auditiva. Logo, eu já vou explicar melhor para vocês o que é a neuropatia auditiva. Por que aplicar em adultos as emissões otoacústicas? Para fazer um monitoramento da função, do funcionamento coclear, que pode ser durante o uso de ototóxicos. Temos vários medicamentos no dia a dia, fortes, que podem trazer uma lesão, né, no nosso ouvido. Tem alguns tipos de quimioterápicos, aminoglicosídeos e substâncias químicas. Então, é comum, né, antes de realizar uma quimioterapia, algum medicamento forte, dos profissionais, né, geralmente os otorrinos ou outros profissionais, solicitar um exame. Audiometria, pode ser também uma emissão antes do tratamento e após, para fazer um monitoramento. Houve uma lesão, não houve, isso tudo vai depender do tempo, né, desse tratamento, da concentração do medicamento, mas tem alguns medicamentos que são mais lesivos, então tem que ficar atentando para isso. Na exposição a ruído, então, pacientes que trabalham exposto a muito ruído, também a emissão otoacústica é um importante instrumento para fazer esse monitoramento, para acompanhar, que às vezes ainda não apareceu na audiometria tonal liminar, mas eu faço uma emissão, ela já deu ausente. Então, o que quer dizer? Eu já tenho uma alteração coclear decorrente de uma exposição a altos níveis de pressão sonora, que ainda não foi perceptível na audiometria, mas aqui já está me dizendo que não está bem. Para tentar, para cuidar, né, para usar os EPIs também, cuidar da audição. E no zumbido. Por quê? Quando um paciente chega para um médico, um profissional da saúde, e fala que tem zumbido, qual é a primeira coisa que vai ser investigada? A questão auditiva, né? Vai pedir uma audiometria tonal liminar, outros exames, até exames de neuroimagem, conforme a queixa do paciente. Por que realizar a emissão? Aqui, se chega um paciente que tem audiometria tonal, tudo normal, eu posso realizar uma emissão. Porque se por acaso essa emissão não confirmou que eu achei lá, a emissão deu ausente, eu já penso, mesmo a audiometria estando ok, já tem alguma lesão, vamos orientar esse paciente, vamos fazer um acompanhamento com ele, tentar entender o que está causando, o que está aumentando, amplificando esse zumbido, tá? E aqui que vocês têm essa palavra, então, cocleopatia subclínica é nesse sentido de a emissão consegue identificar uma alteração antes da audiometria, então ela é mais sensível. Isso se chama, então, uma cocleopatia subclínica, quando pela emissão eu já consigo detectar uma alteração, mas lá na audiometria está tudo certo. E vamos conversar um pouco sobre os fatores, os casos que influenciam o porquê das emissões. Quando o paciente é exposto a ototoxicidade, né, que diferentes drogas têm esse poder lesivo no nosso aparelho auditivo, como algumas mais citadas, neomicina, gentamicina, canamicina, viomicina, cisplatina, alguns antibióticos, antineoplásicos, né? Só que também tudo vai depender do tempo de uso, da concentração, mas isso o médico vai atentar para essas questões, né? Então, tem medicamentos que temos que pensar. Tem o lado do benefício e tem o risco que pode ter, né? Temos medicamentos que podem ser lesivos. Não quer dizer que eles vão ser, mas eles têm um alto risco de trazer alguma alteração, alguma lesão para o nosso sistema auditivo. E as emissões, nesse caso, servem para fazer, então, um monitoramento, um acompanhamento da minha função coclear.
Outro caso de aplicação das emissões autoacústicas na perda auditiva súbita. Por exemplo, o paciente amanheceu não ouvindo do lado. Do nada, perdeu a audição de um lado, geralmente é de um lado. Aí eu tenho que fazer uma investigação para tentar entender o que pode ter causado essa perda auditiva súbita. Geralmente, ela é de etiologia idiopática, desconhecida. Mas a caracterização no audiograma da perda auditiva súbita geralmente é uma surdez neurosensorial repentina, tá? E as causas mais prováveis que os estudos trazem é que seja alguma questão vascular e ou virótica, tá? A recuperação nesses casos é menos de 50%, mas também depende do tamanho, do grau desse comprometimento e se o paciente já foi em seguida procurar um profissional para intervir, entende? Então, tem várias coisas que influenciam. E as emissões, então, vão mostrar a ocorrência ou não por melhora na frequência específica. Então, nesse caso, qual é a emissão que é por frequência específica? Emissão por produto de distorção. Tá? Então, a emissão autoacústica por produto de distorção vai nos dar informação por frequência específica da amplitude de resposta. Eu vou conseguir fazer um monitoramento. Ele chegou no consultório com essa queixa de surdez súbita. O profissional entrou com tal e tal medicamento. Faz antes a emissão por produto de distorção, faz depois. Melhorou as respostas, um bom prognóstico. Outra aplicação, então, é na doença de Meniere, ou então conhecida como hidroxia endolinfática. Ela é caracterizada geralmente pela tríade vertigem rotatória, zumbido e perda auditiva. Pode trazer também a queixa de plenitude auricular. Então, o paciente chega com aquela queixa de vertigem rotatória, zumbido, diminuição da acuidade auditiva. Já vamos pensar, será que é Meniere? Tem que investigar. Quais as possíveis causas da doença de Meniere? Existe uma gama de possíveis causas. Pode ser diabetes, hipertensão, outras alterações metabólicas, doenças autoimunes, infecções, entre outras. Tá bem? E como que as emissões autoacústicas vão poder auxiliar? Nesse caso, utiliza-se as emissões autoacústicas por produto de distorção e vai comparar ela com a audiometria tonal liminar. Digamos que realizou a audiometria, realizou a emissão, deu diferença, não bateu, essa perda ainda está flutuante. Realizei a audiometria, realizei produto de distorção, deu igual? Pode ser que essa perda já esteja definitiva, porque o que acontece? O paciente com Meniere, geralmente o tratamento é com diuréticos ou vão tratar as causas. O paciente tem vertigem, sensação de enjoo, vômito, vão tratar para aquilo. Zumbido, vai tentar investigar o que está causando aquele zumbido. Então, vão tratando as causas, amenizando. Tem plenitude? Pode fazer um exame de função tubária para ver como está essa tuba, se está normal, não está, se não está, tratar, para ir diminuindo os sintomas, tá? Mas assim, sempre é importante fazer uma investigação bem ampla. E o que acontece? Pode ser que o paciente chegou hoje, realizou audiometria tonal liminar. Limiares em 25, 30 ali. Daqui uma semana, um pouco mais, realiza a audiometria,
teve uma crise pior, veio fazer audiometria, lineares em 30, 40, 50. Ela é flutuante no início. Rúbia, Então, oi. deixa eu falar só uma coisinha, um segundo. Turma, o Rúbia falou em teste de função tubária. Vocês aprendem isso nessa disciplina, tá? Eu só não falei do teste de função tubária ainda, porque eu precisava que nós tivéssemos a aula de emissões em função da professora Eliara precisar de emissões para vocês entenderem TAM. Mas a gente volta no teste de função tubária, porque ele é feito por meio das medidas de curva timpanométrica. Só para deixar esse registro para aproveitar a fala da Rúbia, que ela acabou de falar do teste de função tubária. Tá? Só isso, Rúbia. Tá bom. Então, outra aplicação das emissões otoacústicas é nos casos de zumbido. 78 a 90% dos casos de zumbido, eles têm geração periférica, tá? Pode ser por uma perda auditiva. O que nós temos que investigar? Primeiramente, a via auditiva periférica, por meio da audiometria tonal liminar. Mas eu posso complementar com a pesquisa das emissões otoacústicas. Por exemplo, o paciente chegou, realizei a audiometria tonal liminar. Tudo normal. Eu penso, vou realizar então as emissões otoacústicas, para ver se confirma, já que ela tem essa sensibilidade de predição, de prever uma futura alteração que ainda não apareceu na audiometria tonal liminar. Vamos lá. Aí eu realizei, por exemplo, eu trouxe um caso aqui, ó. Audiometria tonal liminar, tudo normal. Paciente com zumbido. Realizei as emissões otoacústicas. O que a gente está vendo aqui? Estamos conseguindo ver resposta, a parte amarela ali no gráfico? Quase só vejo ruído, né? Não consegui ter resposta aqui. Então, nesse caso, ausente. O que nos diz? Função coclear alterada. Então, esse termo, cocleopatia subclínica, nesse sentido, a transiente, ela prevê, ela tem uma maior sensibilidade para captar alterações de CCI, pequenas alterações, que ainda não foram perceptíveis aqui na ATL, tá? Nesse caso, o zumbido, ele está sendo gerado na cóclea, mas ele não foi identificado pela audiometria tonal liminar. Ele foi verificado pelas emissões otoacústicas transientes, tá? Então, se eu tenho uma audiometria tonal liminar normal e zumbido, eu não posso afirmar de certeza que a função coclear dele está normal, porque quem nos dá informação sobre a função coclear? Emissões otoacústicas. Aqui eu trouxe outro exemplo, de um paciente que tem zumbido, tá? Na orelha esquerda, lineares auditivos normais. Na orelha direita, pensando então na nova classificação mais recente, vocês optariam aqui por falar da parte normal ou vocês falariam dessa perda? Uma perda em 4.000. O paciente tem zumbido. Então, provavelmente, essa perda isolada aqui está gerando esse zumbido. Se eu realizar emissões otoacústicas transientes, orelha esquerda, presente. Aqui também posso ter presente. Lembrando que nós temos uma resposta global. Aqui é um outro exame
ilustrativo da presença das emissões, indicando funcionamento coclear normal. Sobre ainda o zumbido, se eu tenho um paciente com muita queixa de zumbido, realizei a audiometria tonal liminar, deu tudo normal. Vou fazer então a transiente. Também presente. Mas então o que está causando esse zumbido, pessoal? Primeira coisa que a gente investiga é o sistema auditivo. A gente avaliou então o sistema auditivo periférico ali, com audiometria tonal liminar e transiente. O que será que está gerando esse zumbido? Nós temos vários fatores, aspectos auditivos e não auditivos que influenciam. Como aspecto auditivo, uma rolha de cera, uma obstrução por cerume, pode estar gerando, amplificando aquele zumbido. Obstrução por corpos estranhos. Se eu tenho um colabamento do conduto, também. Uma hipersensibilidade, alguma alteração auditiva que me faz com que eu tenha uma hipersensibilidade aos sons, também. Obstrução por infecções, infecção da orelha externa, orelha média, pode causar zumbido ou amplificar. Tumores, otoesclerose, alucinações auditivas, uma perfuração timpânica, uma disfunção tubária, que é que a professora Michele acabou de falar para vocês, quando tem uma queixa de plenitude auricular, a gente tem que investigar o funcionamento da tuba auditiva, para ver se está ok, ou se tem uma disfunção tubária. É por meio do teste da função tubária, por meio da timpanometria. Doença de Meniere, que qual é a tríade que caracteriza? Vertigem rotatória, zumbido, perda da acuidade, pode ainda ter relação de plenitude. Então, isso pode gerar zumbido. Uma perda auditiva induzida por ruído ou traumas acústicos, que eu já vi em vários casos que chegaram para atendimento no USME de pacientes que foram atirar com arma de fogo e daquele lado tiveram uma perda. Tem que usar EPI, né? Então, tem várias coisas que influenciam. Distúrbios vasculares, surdez súbita pode trazer zumbido, entre outros, pessoal. E fatores extraauditivos. Distúrbios metabólicos, como pressão alta, colesterol alto, diabetes, triglicerídeos elevados. Então, o nosso ouvido, ele é como um sensor. Qualquer alteração, principalmente vascular, pode influenciar no mecanismo dele e resultar num zumbido. Distúrbios vasculares, DTM, alteração de coluna cervical, distúrbios do sono, assim como distúrbios do sono podem trazer ao zumbido por não descansar, por não passar todas aquelas fases do sono e ter aquela reparação, né, para no outro dia estar ok. Um distúrbio do sono pode resultar em zumbido ou um zumbido pode resultar num distúrbio do sono. Rinopatias alérgicas, doenças autoimunes ou genéticas, medicamentos, né? Vocês já devem ter lido em algum momento da vida de vocês a bula de algum medicamento que falou que pode trazer como efeito colateral zumbido. Se vocês nunca leram, podem ler o que vocês vão achar isso, que pode trazer,
tá? Doenças psiquiátricas, doenças neurológicas, estresse, tem muita relação nessa questão emocional com o zumbido, doença celíaca, intolerância à lactose. Então, a nossa saúde, nosso intestino também tem que estar funcionando bem, tem que estar ok. Tem vários autores que falam que o intestino é considerado o segundo cérebro. Porque, olha só, tudo passa por lá. Lá tem absorção de nutrientes, tem o que exclui, que reaproveita. E pensa se o nosso sangue, a irrigação do nosso ouvido tá com sangue sujo, alguma coisa que não deveria estar ali. Então, ele é considerado o nosso segundo cérebro. As emissões autoacústicas ainda podem ser... Deixa eu te interromper bem rapidinho, que assim, são 5h15. A professora Eliara pediu para começar, são 15h15. Não sei o que eu falei, acho que eu falei errado, né? São 15h15 e a professora Eliara pediu para começar 15h30. Não tira a tua aula, não precisa tirar. Mas a gente precisa dar uns minutinhos para a turma ir ao banheiro, se levantar um pouquinho antes de começar com a prof. Eliara. Então, eu só vou fazer uma fala em relação a esses teus 2 slides do zumbido e a gente vê se a turma tem alguma dúvida para a gente poder ir se encaminhando para o fim. Se der tempo, tu fala mais um pouquinho ainda, senão a gente já se encaminha para o fim, apesar de você não ter conseguido terminar a sua aula, depois a gente pensa como faz isso. Mas, turma, a Rúbia mostrou para vocês agora 2 slides em relação ao zumbido, e eu ouço muito de vocês uma frase que me incomoda demais, que é: prof, a gente não aprende zumbido na graduação. E essa fala cada vez mais tem me atormentado, porque o zumbido ele é o 3º maior sintoma que existe. Então, ele é um sintoma muito comum na clínica fonoaudiológica, audiológica e fonoaudiológica, e a gente tem um universo a saber e a fazer pelos pacientes com zumbido crônico. Então, quando a Rúbia expõe para vocês aqui esses 2 slides, ela expõe justamente na ideia de que, gente, é um mundo, é um universo, tem muito a fazer e a saber, e nós, fonoaudiólogos, a gente tem, sim, uma alçada importante audiológica, porque o primeiro exame que o otorrino pede sempre é audiometria, só que a gente tem uma alçada fonoaudiológica muito forte a fazer também, tanto na questão do acolhimento ao paciente, fazer um atendimento centrado nele, ser humano e não nele, orelhas. E a gente tem muita sabedoria de motricidade orofacial, que também pode ajudar esse paciente com questões de ATM e com estresse e tensão na região de cabeça e pescoço. Então, assim, tem muito a fazer e a saber. Infelizmente, o zumbido não é uma disciplina curricular, vocês não aprendem esse tema como curricular na graduação, mas existem N atividades extracurriculares. No meu grupo de pesquisa, a gente estuda bastante zumbido, a tese de doutorado da Rúbia é com esse tema, o mestrado da Rúbia foi com esse tema. Então, eu convido vocês a acompanharem as nossas atividades extracurriculares, já que nós não temos no curricular. E ficam esses 2 slides, assim, de mensagem inicial para vocês do quanto existem subdivisões de coisas que a gente precisa ler, estudar e saber. E fica o convite para vocês participarem do nosso workshop, que vai ser dia 7, 8 e 9 de dezembro. Dia 7, o tema é zumbido. As emissões autoacústicas, elas são muito utilizadas com esses pacientes, principalmente com os que têm limiar normal, então elas nos ajudam muito no diagnóstico e de onde está vindo esse sintoma, quem que está causando esse zumbido ou quem que está amplificando esse zumbido. Então, além, né, das emissões autoacústicas, existem N outros exames que eu não vou entrar no mérito agora. A ideia da Rúbia foi fazer esse link, emissão e zumbido, para deixar esse gostinho de quero mais em vocês. Eu
pretendo um dia conseguir fazer com que o zumbido seja curricular, mas não é uma tarefa fácil, porque vocês aprendem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, agora, enquanto vocês estão aprendendo áudio 2, vocês têm MO, saúde coletiva, linguagem, então são N outras disciplinas, né? Disfagia, junto com a MO, enfim. N outras coisas que vocês precisam aprender, e o zumbido ele é um sintoma, né? Sendo um sintoma, ele não é uma doença. Então, é difícil a gente ter uma disciplina de um sintoma, mas vocês têm disciplina de tontura, vocês têm avaliação e reabilitação do equilíbrio corporal. Então, quem sabe um dia a gente consegue. Enquanto nós não conseguimos, eu convido vocês a saberem zumbido, gente. Ser fonoaudiólogo hoje, sem saber manejar paciente de zumbido, eu diria que para quem vai para audiologia é praticamente impossível. Hoje a Rúbia está numa clínica privada e acredito que aparece bastante, né, Rúbia? Paciente com zumbido crônico. Então, não são só pacientes com perda, tem pacientes sem perda. Então, quem tem perda procura por aparelho auditivo, mas nem sempre o aparelho funciona. Enfim, só queria deixar esse registro para vocês, porque tanto os aspectos auditivos quanto os extra-auditivos, eles podem ser muito explorados por nós e, consequentemente, a gente tem que ter sabedoria para isso, tá? Turma, a Rúbia fez uma exposição ampla, tem bastante informação. Eu gostaria de saber de vocês se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu não sei se a gente vai conseguir com a Rúbia uma outra data, porque a Rúbia trabalha. Então, a gente tem que ver, agora eu vejo com a Rúbia se a gente consegue uma outra data para ela finalizar a aula dela, porque na sequência teriam outras patologias que a emissão autoacústica contribui. Se nós não conseguirmos com a Rúbia, eu vou finalizar. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para a Rúbia, alguma coisa que vocês queiram colocar. Rúbia, pode parar a tua apresentação ali, que daí vai ficar só a gente aqui na sala do Meet. Não vou apresentar agora, você pode ir em parar de apresentar ali embaixo. Diz ali, ó, Rúbia Soares está apresentando. Daí você clica para parar de apresentar. Isso. Pronto. Alguma colocação, alguma dúvida? Nada? A Luana escreveu no chat, sem perguntas agora. A aula muito boa, bem clara. Ótimo, Lu, obrigada por se manifestar. Mais alguém, gente? Tudo certo, prof. Também gostei da aula. Ótimo, Amanda, obrigada. Rúbia, então eu te agradeço muito. Obrigada por organizar a tua agenda aí na clínica para atender essa demanda do teu doutorado e da nossa disciplina. Então, gente, eu vou encerrando para vocês poderem fazer um intervalo antes da professora Eliara. Rúbia, a Sandy também colocou aqui no chat. Muito boa aula, Rúbia, muito obrigada. Então, gente, uma ótima semana para vocês. Obrigada por virem um pouco mais cedo. Uma boa aula com a professora Eliara. Até semana que vem, então. Um beijo para vocês, ótima semana. Tchau, tchau, pessoal. Rúbia, muito obrigada. Obrigada pela tua aula, obrigada pela clareza nas informações. Agora a gente fala mais um pouquinho para a gente pensar em outra data. Deixa eu parar de gravar aqui. Tá? Vou te chamar no WhatsApp, Rúbia. Tá bom. Oi, Rúbia.